Planejamento é a primeira função da administração, conforme dito na outra aula. Planejar é um processo, uma habilidade, uma atitude. Planejar é diferente de improvisar. Quem planeja não improvisa. Planejar está associado a definir os objetivos, mas não somente objetivos, também os meios para conseguir atingir esses objetivos. Mas não somente definir, e atuar também, procurando interferir na realidade, em fazer com que as coisas não ocorram de uma forma improvisada, conforme dito, e sim de uma maneira planejada. O planejar também significa buscar, trabalhar, desenvolver, construir uma situação nova. Algo que não ocorreria caso não fosse trabalhada, não fosse planejada, não fosse desenvolvida. Além disso, esse planejamento se associa a escolher um caminho específico, um curso de ação a ser trabalhado, a ser desenvolvido, a se buscar, a se almejar, a se trabalhar para atingi-lo. Quando se faz um plano, tem que se pensar primeiramente no seu objetivo. O que será feito? Além disso, não basta querer saber o que fazer, mas também como vai ser feito. Que recursos vão ser utilizados, vão estar disponíveis, vão ser conseguidos para se fazer. E não adianta simplesmente definir, ter os recursos, se isso não for controlado. O progresso do que foi desenvolvido precisa ser avaliado continuamente, acompanhado para verificar o que está ocorrendo conforme planejado e os desvios, e se atuar em cima para corrigir esses desvios. Os objetivos devem ser definidos se pensando aonde se quer chegar, nos resultados desejados. Eles podem ser aonde quer se estar num determinado futuro, um produto que se queira realizar, um evento que se queira realizar, um serviço, um resultado específico a ser desenvolvido. Para atingi-lo, é necessário se ter como agir e controlá-lo. Os objetivos devem ser SMART. O que significa SMART? Serem específicos, ou seja, não devem ser dispersos, assim, sem clareza. Eles devem ser bem específicos no sentido de que se estabelecer exatamente onde se quer chegar. Ele deve ser mensurável. Assim, ao final do projeto, ao final do que for realizado, conseguirá se verificar se aquilo que foi previsto inicialmente foi atingido. Ele deve ser preciso, ou seja, de uma forma que se consiga realmente verificar aquilo que foi estabelecido. Ele não deve fazer ou isso ou aquilo. Ele pode até ter limites de máximo e mínimo, porque nem sempre é possível se ter um valor absoluto, mas ele deve ser o mais exato, o mais preciso possível. Ele deve ser realista, algo que se consiga atingir. Não é viável, se, por exemplo, se falar, por mais que se tenha recursos não tão limitados, é impossível se fazer uma casa adequadamente, desde seu planejamento até sua entrega, em uma semana. Ele deve ser time-bound, ou seja, ter um limite de tempo, uma data para se finalizar. Não você faz assim, eu vou fazer aqui isso quando der, ou quando ficar pronto eu estou feliz, alguma coisa assim. Eu devo ter desde o início, um prazo, um limite para finalizar o projeto ou o que for feito. Além de definir os objetivos, devem ser definidas metas. As metas são numéricas. Elas têm valores pré-definidos a se definir e elas podem ser, assim, de uma forma que não se tem uma meta somente de entrega final, mas sim metas intermediárias,
entregas, de uma forma que elas consigam ser acompanhadas, medidas e no final verificado se essas metas foram atingidas. Quando se faz planejamento, deve-se pensar em diferentes níveis dentro da organização. No nível mais alto, se pensa nos planos estratégicos. Isso significa definir missões, o futuro, aonde que a empresa quer chegar, como que ela quer atuar no ambiente, o que ela vai desenvolver de produtos e serviços, quais são seus clientes, mercados, como ela vai trabalhar para obter vantagens e se desenvolver mais do que a concorrência. Além disso, nesse nível estratégico, se pensa a longo prazo, aonde se quer chegar, não em uma semana, um mês, mas em muitos meses e alguns anos até. Além de se ter um plano estratégico, podem ser feitos planos funcionais ou administrativos, que são associados às áreas da empresa. Esses planos, assim como todos os planos organizacionais, devem estar associados ao planejamento estratégico. Não faz sentido um departamento, um setor como o de marketing, fazer campanhas, desenvolver ações que estão fora daquilo que foi estabelecido no planejamento estratégico. Assim, um plano funcional administrativo só poderá ser feito após um plano estratégico ter sido finalizado. Por fim, devem ser feitos também planos operacionais, que vão definir, num nível micro, o que vai ser feito, o que eu vou precisar, bem detalhadamente, o quanto de equipamento, de pessoas, de recurso financeiro para poder realizar. E como que isso vai ser controlado para se chegar nesses objetivos. Da mesma forma, tudo isso deve estar alinhado a planos funcionais e administrativos, se for dentro de um setor, e sempre associado também aos planos estratégicos da organização. O conceito de estratégia surgiu no ambiente militar. Desde as primeiras guerras, as estratégias eram necessárias para poder vencer o inimigo. Nem sempre aquele com mais pessoas ou mais armas é o vencedor. É necessário se ter uma estratégia adequada para conseguir conquistar o adversário. Nesse sentido, a estratégia foi desenvolvida. A partir do século XX, cresceu o seu uso no ambiente corporativo, que as empresas precisavam também se desenvolver, planejar, se estruturar para conseguir ser mais fortes perante sua concorrência. Na década de 50, Peter Drucker, um conhecido guru da administração, ele associou a estratégia às decisões principais da organização, aquelas que realmente estão associadas aos objetivos, aonde a empresa quer chegar, aquilo que ela deseja construir e se desenvolver. Já na década de 60, a estratégia passou a ser reconhecida realmente como uma disciplina da área de administração. Já em 1965, Ansoff criou o que a gente chama desde então de análise de SWOT, onde se avaliam as oportunidades, ameaças, forças, fraquezas, ambiente interno, ambiente externo das organizações. Atualmente, a administração estratégica é um processo fundamental dentro das organizações. E ele inclui não somente o planejamento, porque isso foi uma realidade por muito tempo. Às vezes se planejava, mas não conseguia implantar adequadamente essa estratégia. Então, uma administração estratégica não significa somente planejar, mas sim implementar, conseguir executar, acompanhar, avaliar essa estratégia, tomar novos rumos, redefini-la para se realmente conseguir diferenciar a organização e desenvolvê-la.